Olá, você está aqui comigo? Que bom! Então estamos de volta com a leitura do livro de Gênesis e olha que já estamos quase acabando, hein? Hoje nós vamos ler os capítulos 45 a 47. Então, amanhã nós vamos concluir a leitura desse precioso livro das Escrituras, o livro de Gênesis, esse portal de acesso a todo o cânon bíblico, né? Essa palavra de Deus inerrante, imutável, infalível, indestrutível e eterna. E nós precisamos continuar divulgando a palavra de Deus e compartilhando a palavra de Deus, né, por meio desses vídeos e orando para que ela ganhe asas, né, e voe alcançando o coração de muitas e muitas pessoas. Isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma, com a nossa participação, não é? Então vamos juntos em nome de Jesus. E hoje, como eu já disse, nós vamos ler os capítulos 45 a 47. Então abra sua Bíblia e leia comigo, né? Ou abra um aplicativo da Bíblia aí, em algum dispositivo eletrônico que você tenha em mão, para ler comigo. Se não puder ler, então apenas ouça com toda atenção a leitura que faremos agora. Então, Gênesis 45, José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então, vamos juntos. Então, José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José. Emocionante isso. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora deve ter dado medo neles, né? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Que consciência de José, né? Meu Deus, como a gente precisa aprender isso. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs, pois senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Faraó ouve falar dos irmãos de José. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia:
são vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Capítulo 46, Jacó e toda a sua família descem para o Egito. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito. Precisa de companhia melhor? O próprio Deus falando com ele: eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Eu quero essa companhia comigo o tempo todo, meus queridos. Espero que vocês também desejem viver na presença de Deus, tendo Deus como companheiro de caminhada. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, seus filhinhos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó, os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi, os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia, os filhos de Levi, Gerson, Coate, Merari, os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. Os filhos de Sacar, Tola, Pulva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaliel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade, Zifion. A gente já leu tantas vezes, mas quando você olha assim, de repente, parece que você nunca leu. Zifion, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Azer, Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera.
irmã deles, e os filhos de Berias, Éber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu ela à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que ele deu à luz a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São estes os filhos de Raquel que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan, Uzim. O filho de Dan, Uzim. Os filhos de Naphtali, Jaziel, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e estes deu ela à luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. O encontro de José com seu pai. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Capítulo 47, e o último de hoje. Israel é apresentado a Faraó. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Parece um erro de português, né? Mas é isso mesmo. Os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho de teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara.
E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. José compra toda a terra do Egito para Faraó. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Tendo-se acabado, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dá-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado e de jumentos, e os sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Findo aquele ano, foram a José no ano próximo e disseram: não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra a troco do pão, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito, somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós outros e a vossa terra para Faraó, aí tendes semente, semeai a terra. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Responderam eles: a vida nos tens dado, achemos mercê perante meu senhor, e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei até o dia de hoje que na terra do Egito tirasse Faraó o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, nela tomaram possessão e foram fecundos e muitos se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê à tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura-me, e ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Meus queridos, chegamos ao final da leitura de hoje. Assim terminou de forma abrupta, né? Amanhã leremos os capítulos 48, 49 e 50 e concluiremos a leitura desse precioso livro das Sagradas Escrituras. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar inscrito em nosso canal e por compartilhar os nossos vídeos. E você que está aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. E a todos eu peço, deixem o like. Não custa nada para você, só aperta aí, deixa o joinha, por favor. Isso é muito importante para mim e para o nosso trabalho, porque o YouTube vai ver a relevância do nosso trabalho. Quanto mais like aí, melhor. E assim o próprio YouTube se encarrega de indicar esse conteúdo a outras pessoas. Então vamos juntos, e tendo o YouTube como parceiro,
Vamos propagar a palavra de Deus. Fiquem com Deus. Um forte e carinhoso abraço. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E até amanhã, se Deus quiser, com a nossa última leitura no livro de Gênesis.